Daí, pessoal, bem-vindos a esse vídeo que vai tratar da resolução de algumas raízes. Então, primeiro é raiz quarta de 256. Então, para uma resolução bem tranquila, eu vou fatorar esse 256. Então, vou decompô-lo, como se fosse aqui um rascunho, decompô-lo em fatores primos. Então, vou colocar aqui 256, dá por 2, 128, dá por 2, 64, por 2 de novo, 32, mais uma vez por 2, 16, por 2, resulta 8, de novo por 2, que dá 4, ainda por 2, que dá 2, que por 2 dá 1. E aí eu consegui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então isso é o mesmo que 2 na oitava potência. Mas como o meu índice da raiz é índice 4, eu vou separar esses fatores de 4 em 4. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então eu tenho aqui 1, 2 na quarta potência. E aqui eu tenho de novo 1, 2, 3, 4. Eu tenho outro 2 na quarta potência. E aí então eu fico com raiz quarta de 2 elevado na quarta potência vezes 2 elevado na quarta potência. Aí eu posso extrair o fator do radicando, né? Como se eu pudesse aqui, ó, cancelar esse 4 com a raiz, que está o mesmo índice 4, e também esse 4 com o índice da raiz, que é 4. E aí então a raiz ela desaparece, né? Eu não fiquei com nenhum fator aqui interno na raiz. Me sobra 2 vezes 2. E aí 2 vezes 2, que é igual a 4. Então a raiz quarta de 256 é 4, já que 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 é 256. Letra B, 121, 49 avos. Então tenho aí uma raiz de fração. Resolvo a raiz 121 e a raiz 49 em separado. A raiz de 49, eu já sei aqui, ó, que é 7. 7 vezes 7, 49. E a raiz de 121 é 11. 11 vezes 11, 121. Então, isso aqui resulta, raiz de 121, 11. Raiz de 49, 7. 11 sétimos. Então, extrair raiz de uma fração, extrai a raiz do numerador e extrai a raiz do denominador. Letra C, raiz quadrada de 1,69. Então, a raiz de um número decimal. É interessante nesses casos que tu transforme o número decimal numa fração decimal. Então, vou continuar aqui, ó, com a raiz. E aí, vou transformar 169, fazer aqui no rascunho, 1,69. Eu vou transformar em 169 sobre 100. Por que isso? Porque eu tenho aqui, ó, duas casas depois da vírgula, duas casas decimais. E aí eu vou usar aqui, então, 2 zeros no denominador. Se fosse 1,69, sei lá, 5, eu teria 3 casas, eu usaria aqui 1000, 3 zeros no denominador. Bom, então voltando para cá, eu tenho 169 sobre 100. E aí, como a letra B, como a anterior, eu extraio a raiz de 169, aqui, ó, que é 13. 13 vezes 13, 169. E aí, raiz quadrada de 100 é 10. Então, eu tenho aí 13 décimos. Ok. Como o exercício propõe para mim a resolução de uma raiz com o número decimal, eu vou transformar esse 13 décimos também em número decimal. E 13 divide por 10, como tem um zero aqui no denominador, vou ficar com uma casa depois da vírgula, isso é 1,3. Letra D, vou usar o mesmo recurso, né? Menos 0,125, raiz cúbica. Então, 0,125 vou transformar em fração decimal. Então, 0,125 é o mesmo que 125 divide por 1000. Olha só, agora eu vou dividir por 1000 com 3 zeros, porque eu tenho aqui 3 casas depois da vírgula. Então eu fico aí com raiz cúbica
de menos 125 divide por 1000. E aí eu extraio a raiz. Primeiro, essa raiz ela vai existir, né, porque é raiz de número negativo, mas o expoente aqui, ó, o índice aqui é ímpar. Então essa raiz existe. Se fosse aqui negativo, com esse 3 aqui substituído por um valor par, essa raiz não existiria nos reais. Mas como é negativo com ímpar, vai existir. Vai existir e a raiz será sempre negativa. Então sempre que tu vai extrair uma raiz de um número negativo e ela existe, ou seja, o índice é ímpar, o resultado vai ser também negativo. Então já sei que o resultado é negativo e eu procedo, tiro a raiz cúbica de 125 e a raiz cúbica de 1000. Então isso vai resultar aqui menos, raiz cúbica de 1000 é mais fácil, né? Raiz cúbica de 1000 é 10, porque 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Então aqui eu tenho denominador 10. A raiz cúbica de 125 é igual a 5. Caso eu não lembre ou eu não saiba, eu fatoro aqui, ó, 125 dá por 5, que dá 25, dá por 5, que dá 5, e dá por 5, que dá 1. Então isso é 5 na terceira, né? Então se isso aqui é 5 na terceira, ó, vai cancelar a raiz com potência, vai sobrar o 5. Então aqui eu tenho menos 5 sobre 10. Transformando para a linguagem decimal, menos 5 sobre 10 é o mesmo que menos 0,5. Ou também, né, eu posso dizer que isso é igual a menos 1/2. Próxima lâmina. Raiz quadrada de 0,01. Bom, aí é a mesma medida, né? 0,01 eu vou transformar em 1 sobre 100, 1 centésimo, já que são duas casas depois da vírgula. Então aqui eu tenho raiz de 1 centésimo. E fica fácil, né? A raiz quadrada de 1 é o próprio 1, 1 vezes 1 é 1, e a raiz quadrada de 100 é 10. Então eu tenho aí 1/10, que se eu transformar para a linguagem decimal, 1 divide por 10 resulta 0,1. 1 zero no denominador, uma casa depois da vírgula. Raiz quinta de menos 243. Ó, de novo, ó, é negativo aqui e aqui é ímpar. Então essa raiz vai existir? Vai existir. E a resposta, já sei que ela é negativa. Raiz de negativo, quando existe, é sempre resposta negativa. Então já sei que é menos. E aí eu vou decompor esse 243. Dá por 2 não, por 3 dá 81. Por 3 de novo dá 27, mais uma vez por 3 resulta 9. Por 3 de novo dá 13 e a última vez por 3 que resulta 1. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 e eu tenho 3 na quinta. Então isso aqui é o mesmo que raiz quinta de menos 3 na quinta. Como o índice da raiz é igual ao expoente, cancelar-se-á aqui essa raiz e o resultado menos 3. Raiz de fração, lembra, né? Raiz de fração, eu tiro a raiz do numerador normalmente e a raiz do denominador normalmente. Raiz de 81, sabe-se que é 9. 9 vezes 9 é 81. Raiz 144, caso eu não saiba que é 12, eu decomponho aqui, ó, 144 dá por 2, que dá 72, outra vez por 2, que dá 36, por 2, que dá 18, por 2, que dá 9, aí tem que ser por 3, que resulta 3, e por 3, que dá 1. Como a raiz é quadrada, eu tenho que separar isso aqui em dois grupos. Então eu tenho, num grupo eu tenho 2, 2 e 3, e no outro grupo 2, 2 e 3. Assim, ó, eu tenho um grupo aqui, ó, 2, 2 e 3. E no outro grupo eu tenho de novo aqui, ó, 2, 2 e 3. Então em cada grupo eu tenho 12. É como se fosse 12 vezes 12, 12 ao quadrado. Então isso vai me dar aqui
como se fosse, portanto, raiz quadrada de 12 ao quadrado, cancela a raiz com potência, e vai dar isso 12. Aí eu posso simplificar por 3, e isso resulta 4 terços. Um outro formato para esta raiz, para encontrar esse 12, na fatoração aqui do 144, fazer aqui, ó, só a raiz do 144, para tu ver, ó. Eu posso também, depois da fatoração, observar que eu encontrei 2 ao quadrado, vezes outro 2 ao quadrado, e vezes 3 ao quadrado. Olha aqui, ó, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Com os cancelamentos aqui, ó. Quadrado cancela com raiz, quadrado cancela com raiz, quadrado cancela com raiz. Me sobrou 2 vezes 3, de novo, é o 12. Tá? Então, também poderia ter raciocinado assim. Raiz quadrada de 1,21, lembra? Vou transformar em fração decimal. Isso é o mesmo que 121 sobre 100. 2 zeros, 2 casas. Raiz 121 fizemos ainda há pouco, resulta 11. 11 vezes 11, 121. E a raiz quadrada do 100 é 10. Então, isso resultou 11 décimos. Como o exercício me propõe um número decimal, é mais interessante que eu termine a resposta, eu finalize o exercício também com um valor decimal. E 1,1 dividido por 10, 11 décimos, 11 sobre 10, é o mesmo que 1,1. 1 zero no denominador, uma casa depois da vírgula. Eu tenho mais 2 na próxima lâmina, letra I, raiz cúbica de menos raiz cúbica de 0,216. Nota que esse negativo aqui está por fora, garantindo que a resposta já vai ser negativa, né? Então já sei que o resultado disso é menos alguma coisa. E aí eu vou fazer por aqui, ó, é menos alguma coisa. 216, 0,216, vou transformar em fração decimal, lembra? Isso vai dar 216 sobre 1000. Então isso vai dar menos raiz cúbica de 216 sobre 1000. Isso é igual. Raiz cúbica de 1000 é 10. Então isso aqui vai dar menos. Raiz cúbica de 1000 é 10. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. 216, caso eu não saiba que é o 6, eu faço a fatoração aqui, ó. 216 dá por 2, que dá 108. Mais uma vez por 2, que dá 54. Por 2 de novo, 27. Agora é por 3, que dá 9. Por 3, que dá 3. E por 3, que dá 1. Como é raiz cúbica, olha só, eu tenho aqui, ó, 2 ao cubo, né? 2 na terceira potência. Aqui de novo, 2 ao cubo, 2 na terceira potência. Então a raiz cúbica do 216, separado só ela aqui, ó, raiz cúbica do 216, isso é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo, que veio daqui, ó, 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Aqui é 3 ao cubo. Então 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Cancelamento de expoente com raiz, né? 3 com 3. E aí eu tenho sobrando aqui dentro 2 vezes 3, 6. Então aqui me deu 6 décimos. Simplificando isso, resulta que menos, simplifico por 2, dá 3 quintos. Ou poderia fazer aqui a transformação para decimal, né, que é o mais adequado, já que o exercício me dá a raiz em número decimal. Transformando isso para decimal, vai dar menos 0,6. 0 no denominador do 10, uma casa depois da vírgula no 0,6. Então, resposta menos 0,6 ou menos 3 quintos. E a última letra J, vou fazer aí o mesmo procedimento. Vou transformar 0,04 em 4 sobre 100.
duas casas, 2 zeros no denominador. E essa é bem simples, né? Porque eu já sei que a raiz de 4 é 2 e eu sei que a raiz de 100 é 10. Então, isso me sobra aí 2 décimos, que eu posso transformar de novo para decimal, e aí isso resulta 0,2. Ou eu simplifico aqui por 2 e encontro 1/5. Ok? Então era isso. Espero que essas resoluções aí contribuam nos teus estudos. Fica meu forte abraço. Obrigado pela visita e até a próxima.